Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a regra de CMS, que é basicamente um cadastro ali, que é um diferencial da Gestonauta, que vai reunir várias configurações fiscais para você colocar nos seus produtos. E ele vai permitir que você replique essas configurações. E aí você não precisa ficar colocando em todo produto ou em cada venda aquelas configurações ali. Vai ficar salvo já para o seu grupo de produtos ou para todos os produtos. E aí vai ficar muito mais fácil de trabalhar com essa parte fiscal. Se você precisar destacar ST, ICMS, às vezes numa devolução ali que o seu fornecedor pediu, é com esse cadastro que você vai configurar ali para poder conseguir emitir a sua nota. Então vamos lá dar uma olhada como usar a regra de ICMS. Aqui no nosso menu fiscal, eu tenho essa área de regras fiscais. E aqui dentro eu tenho algumas opções. Agora a gente vai falar especificamente da regra de ICMS. O que é essa regra de ICMS? Resumidamente, ela vai definir um conjunto de regras para dizer para o sistema como que um determinado produto vai ser vendido, ou vários produtos, né? Porque você pode depois vincular essa regra aqui em quantos produtos você quiser. Quando você começa a usar o sistema, ele já vem com essa regra padrão. Eu vou explicar como é que ela funciona. Então, basicamente, a gente vai ter essa regra aqui, você pode cadastrar outras regras, eu já vou explicar, e a gente vai vincular isso nos nossos produtos. Lá no cadastro de produtos, vou abrir um para a gente ver, um novo produto. Aqui embaixo, na parte de dados fiscais, eu tenho aqui a regra de ICMS, tá? Então aqui eu vou selecionar qual é o conjunto de regras que eu vou usar. Essa aqui é a padrão que já vem no sistema. Seleciono aqui e salvo para cadastrar o meu produto. Se você já tem aí os seus produtos sem essa informação, é só editar. Você vai vir aqui em editar e vai lá e vai preencher essa informação. Voltando lá na regra de ICMS, vou voltar aqui, regras fiscais, regra de ICMS. Vou abrir essa regra de ICMS para a gente dar uma olhada. O que eu tenho aqui dentro? Uma série de CFOPs. Descendo aqui, ó, um monte de CFOPs. O que é um CFOP? O CFOP ele é um código fiscal de operação. É um código que define o que a sua empresa está fazendo ali numa determinada operação. Por exemplo, se é uma entrada ou uma saída, se é para fora do estado ou dentro do estado. E dentro dessas entradas e saídas eu tenho várias opções de entradas e saídas. Por exemplo, nas saídas eu tenho vendas, eu tenho remessas para conserto, devolução para o fornecedor, eu posso estar descartando um produto porque ele passou da validade, por exemplo. Então, fiscalmente falando, eu tenho um código desse para cada operação que uma empresa pode fazer de entrada ou saída, tá? Isso que é um CFOP. Então, aqui dentro dessa regra, eu já tenho várias operações cadastradas que eu posso realizar. Vamos abrir aqui, por exemplo, 5102, que é um CFOP muito comum de venda, tá? Eu vou clicar aqui. E aqui eu vou ter essa configuração. Eu tenho várias abinhas aqui com todos os estados do país, e eu percebo que nesse caso aqui só está habilitado o Rio de Janeiro, porque esse CFOP é uma venda para dentro do estado. Então, no caso aqui, eu estou com uma empresa configurada do Rio de Janeiro, então, como eu vou vender para dentro do estado, só vai estar aqui o Rio de Janeiro, que é para quem eu estou vendendo. E aqui eu vou informar qual é a configuração que eu quero usar nessa venda para o Rio de Janeiro, que no caso é o CSOSN. Essa é uma informação importante aí que você vai precisar definir se você for emitir nota fiscal eletrônica ou nota fiscal do consumidor. Tá? Eu vou dizer aqui qual é o CSOSN e dependendo da opção que eu escolher, vai abrir outras opções, né, de cálculo de ICMS ou de ST. Normalmente, empresas do Simples não utilizam isso aqui. Tá? Você só vai mesmo definir um CSOSN que não destaca imposto, mas isso você vai confirmar com o seu computador direitinho qual informação você deve preencher. E aqui eu também tenho uma opção de diferenciar aqui a minha configuração para consumidor normal ou final. Por exemplo, se eu tiver marcado aqui essa opção, independentemente se eu vender para consumidor normal ou final, vai usar o CSOSN 102. Se eu desmarcar, eu posso definir um CSOSN para consumidor normal e outro para consumidor final e o sistema fazer essa diferença. Então, para a gente entender melhor, vou voltar aqui, deixar mesmo essa configuração. O que eu estou dizendo? Que quando eu vender um produto que possui lá essa regra, quando eu usar o 5102 na venda, esse CFOP, eu vou usar o CSOSN 102. É basicamente isso. Então, vamos lá no produto. Se eu tenho aqui esse produto, por exemplo, o fone de ouvido, vou editar ele só para ver se ele já está com a regra aqui. Beleza, ele está com aquela regra de ICMS que a gente estava avaliando. Agora eu vou numa venda e vou inserir esse produto na venda. Nova venda, vou colocar aqui o meu fone. Beleza. Agora eu vou vir aqui em detalhes para a gente dar uma olhada. 5102 é o CFOP padrão que eu tenho lá nesse produto. Como eu estou usando esse CFOP,
o sistema já entende que ele tem que usar o 102, o CSOSN 102, porque isso está dentro da regra de ICMS dele. Se eu tivesse configurado, por exemplo, 900, com vários cálculos de impostos, ele já ia vir com isso tudo definido aqui e calculado para mim automaticamente. E assim vai funcionar para qualquer operação. Por exemplo, quando eu estiver fazendo uma devolução para um fornecedor com esse produto, lá na minha regra de ICMS, vai ter o CFOP dessa devolução para fornecedor. Vamos criar um exemplo aqui. Deixa eu voltar lá na regra de ICMS. Regra de ICMS. Vou editar ela aqui. E aí eu vou encontrar aqui um CFOP de devolução, que foi o exemplo que eu comentei. Eu tenho aqui o 5202, que é devolução de compra para comercialização. Então vamos dizer que o meu fornecedor, eu preciso fazer uma devolução para ele, e ele me pediu para gerar uma nota com esse CFOP e alguns impostos calculados. Eu vou vir aqui na minha regra, vou definir como vão ser calculados esses impostos aqui, as porcentagens que ele me passou, tudo certinho, salvar. E na hora que eu for fazer essa saída, aqui em estoque, saídas, vou começar aqui uma nova saída, vou inserir aqui o meu produto, vou dizer aqui ó, que é uma devolução, ok. E aí eu vou dizer que eu estou usando o CFOP 5202, ou qualquer outro, né, que eu vou selecionar aqui, ele vai entender lá através da regra qual é a configuração que ele tem que fazer, de CSOSN e de cálculo de ICMS e de ST. Então é assim que funciona. Lá na regra fiscal você define todas as operações que um produto pode fazer, né, todos os CFOPs de entrada e saída, e qual é o CSOSN que ele vai usar naquela operação, junto com os cálculos de impostos, se tiver, ICMS e ST. Essa regra padrão ela já vem com uma série de coisas cadastradas que são muito comuns. Então, você só precisa confirmar com o seu contador certinho todas as informações e começar a usar, tá? Mas se você quiser, você pode vir aqui, vamos voltar lá, e cadastrar uma nova regra de ICMS. Então, você vai vir aqui em nova regra, vai dar um nome para ela, por exemplo aqui, regra teste. Salvar. Ok, e aí você vai começar a adicionar os CFOPs lá dentro. Então, você vai definir aqui se é um CFOP de saída ou de entrada, se ele é para fora ou dentro do estado, e vai escolher ele aqui. Então, vamos falar aqui do 5102, que é aquele comum de venda que eu falei. Eu vou deixar ele aqui com CSOSN 102 mesmo, salvar. Beleza, agora aqui eu já tenho a minha regra teste com um CFOP aqui dentro, e eu posso ir adicionando novos CFOPs dentro dela. E assim por diante. Eu vou colocando aqui todos os códigos que eu quero dentro dessa regra. Vou voltar para mostrar aqui na regra padrão, que eu também posso adicionar, né? Por exemplo, faltou um CFOP aqui que você está precisando usar e não veio na padrão. Você pode também vir aqui adicionar um novo CFOP, assim como editar os que já estão aqui. Então, resumindo, basicamente a regra de ICMS ela é para definir qual CSOSN vai ser usado na venda de um produto. Isso vai ser muito importante para quem emite nota, tá? Então, se você emite NFE ou NFCE, essa é uma informação importante para configurar aqui no sistema. A gente tem um vídeo aqui no canal que é um resumo de toda essa parte fiscal. Então, a gente comenta tanto da regra de ICMS quanto dessas outras áreas e ajuda bastante a entender esse funcionamento, toda essa configuração que você precisa fazer para emitir suas notas certinho. Mas uma dica para você poder começar a configurar aqui, principalmente a regra de ICMS, é pegar com seu contador algumas informações importantes, que são, primeiro, quais CFOPs você utiliza na sua empresa, principalmente para vender. Quais produtos ali você vende com qual CFOP? Às vezes, todos os seus produtos você vai vender da mesma forma, ou você vai ter um grupo de produtos que você vende de uma forma e um grupo de outra, né? Para isso, você pode criar regras separadas e colocar cada regra no grupo de produtos que você quer. E a segunda informação importante é qual é o CSOSN que você vende os seus produtos. Mesma coisa, ele pode te falar, olha, você vende todos os seus itens nesse código aqui. Ou não, esse grupo de itens aqui é um código e outro grupo outro código. E assim você vai entendendo ali como trabalhar com os seus produtos. É isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse.